Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, último dia de estudo da nossa lição, sexta-feira, 1º de abril, hoje um dia especial aqui com um convidado mais que especial, nosso ancião aqui na igreja do São Manuel, né? Rodrigo, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Tamo junto aqui. E hoje, como eu disse, 1º de abril, né, Rodrigo? 1º de abril é o que mesmo? Popularmente conhecido? Dia da mentira, não é isso? Dia da mentira, né? Então não vão sair por aí pregando mentira nas pessoas. Isso não é legal, tá? Eu fazia quando era criança, mas agora a gente tem que falar para os filhos que isso não é legal, né? Só verdade. Só verdades. E nós não podemos, quando a gente fala de Bíblia, né? Nós não devemos deixar de buscar sempre o quê? A verdade. Isso é o mais importante. Quando a gente está falando de Bíblia, né, a gente não pode deixar de buscar a verdade. E quando a gente também fala muito de Bíblia, a gente tem sempre um contraponto com a ciência, né? Mas a ciência fala isso. Então, Rodrigo, no estudo adicional dessa sexta-feira, a gente está batendo um pouquinho sobre a ciência e a Bíblia. Então, o que a gente pode falar sobre esses dois pontos? Muito bem. O Alex contou pra gente aqui que hoje, dia 1º de abril, é o dia da mentira. E uma mentira que tem sido muito propagada há anos, há tempos já, a respeito da palavra de Deus, é que a ciência contradiz completamente aquilo que foi revelado por Deus, principalmente no que tange a natureza, não é isso? O fato é que isso de fato é uma tremenda mentira, porque com diferentes métodos e linguagens, tanto ciência quanto revelação bíblica dão testemunho das mesmas grandes verdades, né? Elas andam em comum acordo, elas andam alinhadas, né? Não há contradição entre Bíblia e ciência. O fato é que os não crentes, os descrentes, aqueles que contestam e se opõem às escrituras, às verdades bíblicas, têm encontrado maneiras de utilizar a ciência para combater, para tirar a credibilidade daquilo que foi revelado nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Mas o fato é que o livro da natureza e a palavra escrita, as escrituras sagradas, lançam luz uma sobre a outra, não é isso? Exato. De forma que ambas se completam e tornam as verdades bíblicas, as maravilhas de Deus ainda mais incríveis, né, se as compreendemos da maneira correta. Tá certo. Bom, eu vou até contribuir um pouquinho, né? Quando a gente fala de ciência, de estudo, né? De aprofundar o estudo. Nós temos um exemplo, né? Existe, para que você queira estudar mais, buscar mais, existe a Sociedade Criacionista Brasileira. Você pode procurar na internet, você vai encontrar Sociedade Criacionista Brasileira. Então você tem ali muitos livros, são realmente, de fato, um conteúdo muito grande sobre a criação e a criação vista pela ciência também. Inclusive, né, o fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, Dr. Rui Vieira, ele é hoje, né, pode chamar de ex-ateu, né? Então ele era ateu e durante o estudo, durante a faculdade, né, um amigo acabou se convertendo, né? E ele ficou inconformado com aquilo. Como é que você vai deixar ser enganado? Como é que você vai acreditar nisso, né? E aí ele fez um estudo sobre o criacionismo para provar que aquilo estava errado, para provar que aquilo era falso. E durante o estudo, quanto mais ele estudava, mais ele se aprofundava no estudo, né? Um cientista se aprofundando no estudo para provar para o amigo, né? E para outras pessoas, obviamente, que aquilo era uma mentira, ele acabou se convertendo, né? Porque, como o Rodrigo disse, a ciência ela se complementa, né? Nós temos vários fatos arqueológicos aí que comprovam também, a arqueologia comprovando os relatos bíblicos, né? Mostrando que no passado aquilo realmente vem acontecendo. E aí eu vou trazer mais um tema, né? Para que vocês possam também... existe um livro e um filme, né? Eu confesso que eu não li o livro, mas eu vi o filme, chama Em Defesa de Cristo, né? E ele conta a história real, verídica, né, de um jornalista investigativo do Chicago Tribune, né, dos Estados Unidos, sobre a busca dele para provar que a Bíblia era uma mentira, né? Então ele era ateu, a esposa dele acabou se convertendo, estudando a palavra, e ele ficou irado, ele ficou muito irado com aquilo, e ele queria provar, né? Então ele era, se vocês buscarem, vocês vão ver, ele era, né, já então, o jornalista reconhecido com prêmios
do meio ali, né, sobre o trabalho investigativo dele, e ele fez uma investigação minuciosa com o objetivo de provar, né, que aquilo era uma mentira. E ele se pautou muito para tentar provar que a ressurreição de Cristo era uma mentira, né? E ele não conseguiu, muito pelo contrário, ele obteve provas, né, dentro do meio científico, dentro da investigação que ele fez, de que Cristo sim viveu e que Cristo se ressuscitou. Né? Então não foi, ele não morreu, Cristo não morreu, não, ele conseguiu, não, teve evidência de que Cristo realmente morreu e ressuscitou. Então, o que fica muito claro, né, Rodrigo, que quando a gente busca a verdade, a gente não deve se contentar com meias verdades ou verdades que nos convêm. Né? Porque às vezes é muito conveniente você ouvir algo, mas isso aqui é interpretativo, e interpretar daquilo que lhe convém para este momento. Né? Só que a verdade verdadeira, né, ela é muito mais profunda, e quanto mais eu estudo, quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos, né, que o que está na Bíblia é a verdade suprema e que é o melhor para nós, né, é o que há de bom, que Deus nos fez de bom. Correto? Isso mesmo. Essas pesquisas, né, esse aprofundamento no estudo das escrituras precisa ser absolutamente imparcial, como você disse, né? Porque quem estuda imparcialmente, a despeito do que já crê, aquilo que está revelado por Deus, inevitavelmente vai chegar ao pleno conhecimento do Deus que nós professamos servir e seguir. Né? Deus se revela a todos aqueles que querem encontrá-lo. É impossível que alguém que busque isso de forma sincera e honesta não encontre, né, verdade naquilo que Deus revelou. O Alex citou aqui alguns nomes relevantes aí, né, que enfim, mudaram de time, digamos assim, a partir do momento em que estudaram a palavra de Deus e se propuseram a conhecer mais a Deus, né? Nós aqui no Brasil também, o Dr. Rui Vieira é um brasileiro, mas nós temos alguns outros ícones do criacionismo aqui no nosso país. Se você tiver interesse, você pode buscar conhecer um pouquinho mais, ouvir suas palestras, os seus argumentos, né? as suas considerações. Nós temos, por exemplo, Alex, o Dr. Marcos Eberlin, que é um professor da Unicamp, um dos grandes cientistas brasileiros, premiadíssimo, muito produtivo academicamente falando, né? É um dos pais aí da teoria do design inteligente, né? É um camarada que, quando você ouve pregar sobre a ciência em comum acordo com a palavra, né, não tem como você não ficar encantado com a forma que ele apresenta aquilo que nós falamos aqui, né? A maneira com que elas se completam de fato. Né? Nós temos também o professor, jornalista, teólogo Michelson Borges, né? um ícone da Igreja Adventista em relação ao criacionismo. Se você buscar os vídeos, os artigos, as explicações do professor Michelson em torno do assunto, muita coisa vai se abrir, né? Eu me dirijo aqui em especial àqueles que têm alguma dúvida, aqueles que eventualmente ainda não compreenderam a plena verdade que existe nas escrituras, né? Para quem já está habituado a estudá-las, quem já tem como parte da vida, parte da rotina, o estudo da palavra. Eu sei que a gente acaba meio que chovendo no molhado aqui, mas é importante nós ressaltarmos aqui, destacarmos os caminhos para que quem eventualmente tem dúvida possam buscar a fim de chegar às maravilhosas conclusões que um dia nós chegamos também. Como nosso desejo é que esse vídeo alcance muitas outras pessoas, né, que estão fora da nossa comunidade, então fica aqui o nosso desafio, o nosso desejo para que você realmente se aprofunde de maneira imparcial, pois não há como não encontrar Deus caso essa seja a maneira, a metodologia que você aplique sobre as suas pesquisas. E eu posso só fazer mais uma contribuiçãozinha para encerrar minha participação, mesmo em meio aos cristãos, né? Uma outra mentira que tem se propagado é a questão de a gente querer, estou buscando o verbo correto aqui, mas encaixar, né, o que a ciência prega a respeito disso, aquilo que está de fato revelado, tentar acomodar uma coisa a outra, né? Exatamente, né? Então, dizer que a Bíblia tem parte da razão, a ciência tem parte da razão, né, e que aquilo que não está revelado, de repente, é aquilo que a ciência está propagando, né? Um exemplo claro disso, no nosso guia de estudos aqui, isso fica bem transparente, né? É a questão dos que alegam que a Terra foi construída, foi desenvolvida, ela foi formada em milhões e milhões de anos, tal,
até que tudo aquilo que é relatado em Gênesis, né, que nós estamos estudando na criação, de fato se tornasse realidade. Né? Isso está em total desacordo, é uma conclusão absolutamente infundada se tomarmos a Bíblia como referência. Né? A criação, como estudamos aqui durante a semana, ela se deu literalmente em 7 dias. Né? Não tem todo uma pré-história, né, que antecede a criação do jeito que está relatado na Bíblia. Entende? Seria duvidar do poder de Deus, né? Exatamente. Pois Entender que Deus precisa de bilhões e bilhões de anos para criar algo, né? Então você está duvidando do poder de Deus. Exatamente. E aí você está duvidando do Deus propriamente dito. É, né? isso aí. Então, mais essa contribuição aqui, a gente precisa crer naquilo que literalmente está exposto na palavra de Deus, e que é uma criação de 7 dias, porque Deus tem poder para fazer do jeito que foi relatado, né? E nós, com fé, precisamos crer naquilo que foi. Tem um amigo, né? Meu amigo Fábio Roth, que ele diz que você precisa ter mais fé para acreditar nisso, na teoria da evolução, do que acreditar no próprio Deus. No relato bíblico, porque exatamente. você acreditar, né? Que do nada surgiu algo, a ciência já provou que do nada nada se cria. Isso mesmo. Né? E como é que você acredita que do nada tudo isso que existe aqui se criou, né? Da condição de inferior foi para o superior. Não existia nada e do nada explodiu. Mas o que explodiu se nada existia, Pois né? é. O que é que se explodiu? E da explosão, do caos, né? Se criou toda essa maravilha, né? Por mais que possa ter passado bilhões, tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que propriamente relato bíblico, nos relatos bíblicos, né? É isso aí. Muito bom, Rodrigo. Isso aí. Obrigado pela oportunidade, aprendemos bastante durante essa semana. E eu que agradeço você, né, de ter podido contribuir, participar aqui. Foi um grande prazer, né? E aproveitar que você está aqui, a gente não combinou isso, mas aproveitar que você está aqui e vou pedir para que você faça a oração de encerramento, né, para a gente dessa semana. Pode ser? Ok, eu vou orar, mas não sem antes te convidar para continuar acompanhando Minutos com Deus, né? Amanhã, sábado, nós começamos uma nova temática, né? Estudaremos um novo tema, estudaremos sobre a queda do homem e da mulher ali no Jardim do Éden, a entrada do pecado nesse mundo. Você não pode deixar de acompanhar, certamente coisas tão importantes quanto as que nós aprendemos nesta semana, vocês aprenderão na semana que vem, ok? Então oremos. Maravilhoso Deus, honras, glórias e aleluias, nós te rendemos, Pai, agradecidos ao Senhor pela oportunidade ímpar que diariamente nos dá de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos mais sobre o Senhor. Nós aprendemos nesta semana coisas tão importantes a respeito da criação, Pai. De que forma maravilhosa foi que o Senhor criou cada coisa deste planeta, em especial nós, os seres humanos, e ainda que a ciência mal utilizada, né, pelas pessoas, que manipuladas, são influenciadas pelo inimigo de Deus, tente tirar a credibilidade daquilo que o Senhor revelou. Por favor, Pai, que o Espírito Santo ajude as pessoas que estudam a Tua Palavra, as pessoas que ouviram esses vídeos, assistiram durante a semana, a entenderem, a crerem que sim, tudo foi criado de forma miraculosa e espetacular através do Teu poder, do jeitinho que foi relatado na Bíblia e nas Escrituras, Pai. Ao entendermos a grandeza do Teu amor, a grandeza do Teu poder, nós certamente nos sentiremos mais confiantes e desejosos de entregarmos nossos corações e nossas vidas ao Senhor, que tudo criou, tudo mantém e que promete coisas maravilhosas para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos que assistirem esses vídeos, que assistirão esses vídeos, que sobre eles esteja a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco no estudo deste trimestre. Fiquem com Deus. Abraço.